Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações importantes. Que história é essa de que Crespo interessa ao River Plate? Bora te atualizar também sobre a Arrascaeta. Ele pode virar jogador do Atlético Mineiro? Já que falei sobre Flamengo, o Kennedy já é reforço rubro-negro e o Andréas Pereira disse sim à primeira proposta feita pelo clube. Vou contar também sobre Alexandre Matos, que já tem um novo projeto definido para sua carreira e nada tem a ver com o Palmeiras. Para completar, bora te atualizar sobre Thiago Galhardo, afastado do Inter. Será que ele pode pintar num clube brasileiro? E por último, mas não menos importante, bora contar sobre o Fortaleza e o técnico argentino Vojvoda, que faz enorme sucesso. Como é que é a situação contratual dele? Você vai saber daqui a pouquinho. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui, ótima semana a todos, espero que vocês assistam ao vídeo até o fim, curtam, deixem like e se inscrevam no canal, combinado? Sempre lembrando que de segunda a sexta tem um programa do Nicola ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas, nessa segunda a partir das 7 da noite, vamos bater esse papo e a gente vai ter como um dos convidados o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, já avise seus amigos para que a gente faça um programa bem bombado, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Quero falar que esse vídeo tem um oferecimento da 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre outros. E na 1xBet você pode ganhar bastante dinheiro. Isso porque essa casa de apostas faz várias opções de apostas dentro de um mesmo jogo. Vou deixar no comentário fixo o link da 1xBet para você entrar e dar uma conferida. E está começando uma semana repleta de jogos importantes. Na Libertadores, na Sul-Americana, tem também Campeonato Brasileiro de Série A, B, C, D, enfim. Dá uma estudada no jogo, aposta naquilo que você acredita mais. Tenho certeza que suas chances de se dar bem vão ser muito grandes. Só para completar, usando o cupom Nicola, você ainda ganha 100% de bônus no valor do primeiro depósito. E o apostador perdedor, que for iniciante lá na 1xBet, ainda tem $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza de Vojvoda, que esteve muito perto de virar vice-líder do Campeonato Brasileiro. Fortaleza recebeu nesse domingo o Santos em casa, empatava em 1-1 até o finalzinho do jogo, já nos acréscimos, quando o Lucas Crispim, em cobrança de pênalti, teve a chance de fazer o 2-1, gol que garantiria a vitória e colocaria o Fortaleza à frente do Palmeiras. O Crispim acabou batendo e o João Paulo defendeu, no final das contas, empate 1-1. Nada que altere a excelente campanha do Fortaleza, terceiro colocado com 31 pontos, contra 32 do Palmeiras, o vice-líder, e 37 do líder Atlético Mineiro. A campanha do Fortaleza é espetacular. São 9 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. É o melhor início da história de um clube nordestino na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. E eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o Vojvoda, esse técnico argentino que tem revolucionado as coisas no tricolor. Salário na casa dos R$400 mil por mês para ele e para todos os membros da sua comissão técnica. Contrato só até dezembro. Vamos perguntar para o presidente Marcelo Paz na live dessa noite a partir das 7 horas sobre a possibilidade da permanência do Vojvoda. Já quero te adiantar que apesar de o contrato estar perto do fim, tem uma prorrogação, uma cláusula de prorrogação do contrato de forma automática se o Fortaleza estiver entre os clubes classificados pelo menos para a Sul-Americana. E hoje a distância do Fortaleza para o último time classificado para a Sula é de 14 pontos. Então dá para cravar que esse contrato será prorrogado por mais uma temporada. Existe um valor para multa rescisória para os clubes que já estão de olho no Vojvoda, mas saibam que o treinador argentino tem adorado tudo que tem vivenciado no Fortaleza. Vamos bater mais papo a respeito do clube a partir do programa do Nicola dessa noite. Quero falar agora sobre Thiago Galhardo, que na temporada passada foi muito bem com a camisa do Internacional, oscilou, viveu bons e maus momentos nesse ano, embora tenha números interessantes. 11 gols em 28 partidas na temporada de 2021. Galhardo foi afastado do Internacional, não esteve nem no banco de reservas na vitória por 4-2 contra o Fluminense nesse domingo. O empresário do Galhardo se apressou para dizer que ele havia sido liberado pelo Internacional para resolver problemas particulares graves, mas o vice-presidente de futebol do Inter desmentiu o empresário, assegurando que a decisão pelo afastamento do jogador foi tomada pelo Inter. A frase do vice do Inter, o Emílio Papaléu, foi a seguinte, abre aspas, Thiago Galhardo foi afastado do jogo de hoje por uma decisão interna da direção do Inter. Se ele teve problemas particulares, não está fora de cogitação, mas eu não estou sabendo. Foi uma iniciativa do Inter, não dele, o afastamento, fecha aspas.
só para contar alguns bastidores que podem ajudar nessa decisão de afastamento do Galhardo. A diretoria do Inter descobriu recentemente que ele comprou uma van que tem sido utilizada para levar amigos dele e amigas também para algumas festas que tem acontecido mesmo em época de pandemia. O Galhardo sempre abusou muito da noite, essa é uma coisa que o acompanhou durante toda a carreira. E o comportamento dele extracampo se tornou um comportamento considerado pela direção e também pela comissão técnica um comportamento nocivo. Foi por isso que o Internacional decidiu não mais utilizá-lo. Pode haver uma reviravolta? Até pode, mas não existe muito clima para isso. E a tendência, como ele só tem contrato até dezembro, é que o Galhardo seja vendido diante de uma primeira proposta que pintar. Imaginá-lo jogando num clube brasileiro agora é algo meio complexo, porque ele já estourou o limite de jogos no Campeonato Nacional e já fez 9 partidas. Por exemplo, me perguntaram na live desse domingo se ele poderia jogar no São Paulo. São Paulo busca centroavante. Se o São Paulo contratar, não vai poder contar com ele nem no Campeonato Brasileiro, nem na Copa do Brasil. O Corinthians chegou a fazer proposta para o Internacional para comprá-lo. O Corinthians só disputa o Campeonato Brasileiro. Qual seria o interesse de contratar o Galhardo agora, pagar salários dele e não poder utilizá-lo no Campeonato Nacional? E aí a pergunta que fica é, caberia no seu time do coração? Acho que o Inter torce dia e noite por uma proposta que venha, por exemplo, da Arábia Saudita. Bora falar agora sobre um boato que surgiu no final de semana e empolgou o torcedor do Atlético Mineiro. Veio do Rio de Janeiro, de pessoas que cobrem o Flamengo a partir de uma informação de um dirigente rubro-negro de que o Arrascaeta pode pintar como reforço do Atlético Mineiro. E essa informação, divulgada por um dirigente rubro-negro, teria partido de um contato feito pelo Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta. Mas, porém, contudo e todavia, essa história tem uma grande inverdade. O que está acontecendo? Flamengo e Arrascaeta tentam há vários meses um acordo para a prorrogação do contrato. O Flamengo já concordou em dar um aumento para o Arrascaeta, que ganha 900 mil mensais. O Flamengo concordou em pagar cerca de 1 milhão e 200 mil. Ou seja, ele vai receber no mesmo patamar do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. Só que além do aumento salarial, o Arrascaeta e seu empresário exigem que o Flamengo compre os 25% que ainda seguem presos ao Defensor do Uruguai. Esses 25% estão avaliados em 5 milhões de euros. E é aí que o bicho pega. O Flamengo avalia que não há o menor sentido em comprar mais 25% e gastar mais 5 milhões de euros por um atleta que foi comprado por 18 milhões de euros. Ou seja, 18 mais 5 e o Arrascaeta teria custado 23 milhões de euros. Dinheiro que dificilmente o Flamengo vai conseguir recuperar, mesmo se vendê-lo para um clube do exterior. O Arrascaeta já não é mais um menino. Então a negociação com o Arrascaeta pela renovação do contrato e com o Daniel Fonseca está em estágio de litígio. Os caras estão brigando e a informação, aí não é mais do que uma informação. A leitura que eu faço a partir de tudo isso é que o Daniel Fonseca está usando o Atlético Mineiro para tentar dar uma tumultuada ou pressionar o Flamengo a aceitar as condições do negócio. O Atlético Mineiro não tem condição de fazer um investimento de 18 milhões de euros. E é possível até que custe mais, porque cabe ao Flamengo decidir se vende ou não o Arrascaeta. O contrato do Flamengo com o uruguaio só termina em 2023. O Flamengo não tem a obrigação de vender os jogadores. Direitos econômicos, 75% estão presos ao Flamengo. E os direitos federativos, que dão ao clube o poder de decidir se vende ou não, também são do Flamengo. Como o rubro-negro não atrasa salários, não daria para o Arrascaeta, por exemplo, ir para a justiça para pedir a rescisão do contrato. Então você, torcedor rubro-negro, não precisa ter nenhuma preocupação. Já você, torcedor do Galo, não se empolgue. Isso faz parte de uma estratégia do empresário. 18 milhões de euros, só a título de curiosidade, hoje equivalem a 111 milhões de reais. E embora o Atlético Mineiro esteja contratando, já fechou com o Diego Costa, é o último reforço dessa era, ou pelo menos para essa temporada. Pode pintar um outro reforço lá no Atlético, mas em condições muito especiais, de um atleta que chegue de graça. Nunca nessas condições de 111 milhões de reais. Chance nenhuma de haver acordo. Até porque, além de comprar o percentual do Flamengo, o Atlético ainda teria de arcar ou se acertar com o empresário Daniel Fonseca, que pede mais esses 5 milhões de euros por 25% dos direitos econômicos. 5 milhões de euros equivalem a 31 milhões de reais. Então a operação total para a compra do Arrascaeta custaria mais de 140 milhões de reais. Isso não cabe. Isso é inviável para qualquer clube de futebol no Brasil. Então, se você leu ou ouviu em algum lugar, saiba que não existe a menor chance, o Arrascaeta continuará no Flamengo, a menos que surja uma proposta do exterior. Pode ser que ele faça bico?
pode ser que ele se recuse a jogar, pode ser que ele tente arranjar alguma confusão interna. Isso tudo não está descartado. O que eu consigo descartar é o Arrascaeta no Galo. Só para completar sobre o Atlético Mineiro, Diego Costa viajou nessa madrugada de Madrid para São Paulo, mais especificamente para Guarulhos. O desembarque dele estava previsto para São Paulo às 6 da manhã. E ele vai ser apresentado logo mais como novo reforço do Atlético, e a tendência é que vista a camisa 19 do Galo. Já que falei sobre a Arrascaeta, quero comentar agora sobre o Flamengo com novidades importantes. A primeira delas, Kennedy é um novo reforço rubro-negro, martelo batido nesse domingo. O Chelsea aceitou liberar o jogador por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Bora aos valores. O Flamengo vai desembolsar 500 mil euros ou 3 milhões de reais pelo empréstimo de um ano. Se quiser ficar com o Kennedy em definitivo, o Flamengo vai ter de pagar mais 9 milhões e meio de euros, que equivalem hoje a quase 59 milhões de reais. Então o pacote todo sairia por 10 milhões de euros, 500 mil euros de empréstimo e 9 milhões e meio de euros pela compra em definitivo. Durante esse período de empréstimo, o Flamengo vai arcar com 100% dos salários do Kennedy. Ainda estou tentando levantar direitinho esse valor, quem sabe no vídeo da tarde já faço até a comparação de quanto ganha o Kennedy em relação aos outros jogadores do Flamengo, mas toda a responsabilidade pelos pagamentos ficará a cargo do Flamengo. Para completar, é importante contar que ainda não há uma data certa para a apresentação do Kennedy, isso porque ao longo do domingo ele fez 3 testes para Covid. O primeiro deu positivo, o segundo negativo e o terceiro inconclusivo. Ele vai ser submetido a mais um teste nessa segunda-feira. Se tudo tiver ok, ele embarca. Se não, vai precisar passar por um período de quarentena para se recuperar antes de embarcar. O Kennedy vinha sentindo ou apresentando sintomas leves de resfriado, até por isso a preocupação. Além de Kennedy, o Flamengo também avançou na contratação do Andréas Pereira, meia brasileiro, muito bom jogador, pertence ao Manchester United. É o substituto do Flamengo para o Gerson, especialmente depois das negociações frustradas com o Thiago Mendes. O Andréas Pereira já disse sim ao Flamengo em relação a salário e tempo de contrato. Falta o principal acordo entre o Flamengo e o Manchester United. O time inglês gostaria de vender o Andréas Pereira, o Flamengo quer comprá-lo, ou melhor, quer contratá-lo por empréstimo com opção de compra no mesmo modelo que fez com o Kennedy. O problema é que o Andréas Pereira também interessava ao Everton da Inglaterra e ao Fenerbahçe da Turquia. Essa negociação deve demandar um pouco mais de tempo, deve ser um pouco mais complicada do que a contratação do Kennedy, que já havia dado sim ao Flamengo no mês passado e trabalhava durante todo esse tempo nos bastidores para convencer o Chelsea a liberá-lo. Se o Flamengo conseguir de fato a contratação do Andréas Pereira, vai estar marcando um golaço, jogador com enorme qualidade e com todo o potencial do mundo para substituir o Gerson. Bora falar agora sobre o futuro de Alexandre Matos, que está descartado do Palmeiras. Depois de Paulo Serdão, dos líderes da Mancha Verde, assegurar que ele não seria contratado mesmo em caso de eleição da Leila Pereira, agora foi a vez do marido da Leila, o José Roberto Lamacchia, que é o palmeirense fanático da família, descartar a contratação do Matos. Frase é a seguinte, abre aspas: mais fácil uma vaca voar do que ele, o Matos, voltar. E pode espalhar isso para quem quiser. As pessoas mais próximas da Leila estão cansadas de saber que o Matos não volta, fecha aspas. O Lamacchia divulgou essa frase num grupo de conselheiros do Palmeiras e permitiu que essa frase fosse espalhada. Então, o próprio Matos já foi avisado ao longo do domingo de que está fora dos planos, de que não interessa e de que precisa buscar outros caminhos. Consegui apurar que ele já tem conversas avançadas para trabalhar numa equipe em Boston, nos Estados Unidos. Essa equipe nem faz parte da Major League Soccer, é um projeto de transformação desse time para que ele se torne, em breve, um dos principais clubes do futebol na América, mais especificamente nos Estados Unidos, e o Alexandre Matos vai comandar todo esse processo. Está tudo praticamente acertado, o embarque deve acontecer nos próximos dias e dessa maneira o Alexandre Matos descarta a possibilidade não só de trabalhar no Palmeiras, mas em qualquer outro clube do futebol brasileiro. Recentemente ele havia sido procurado por alguns times daqui, por exemplo o Cruzeiro, o Curitiba, o Avaí, entre outros. O Matos entendeu que nenhum desses projetos apresentava as pretensões que ele busca e vai acabar fazendo esse início de trabalho no exterior, num clube dos Estados Unidos, pensando numa reestruturação para transformar esse time em um dos principais do futebol americano.
Bora fechar o vídeo falando sobre Hernan Crespo e uma informação que surgiu na sexta-feira na Argentina e que causou enorme preocupação no torcedor são paulino durante todo o fim de semana. A TNT Sports na Argentina assegurou que o Marcelo Gallardo está de saída do River Plate. Ele fica só até dezembro no River e a partir daí vai trabalhar possivelmente no futebol europeu. O River já tem essa informação e trabalha no mercado em busca de um substituto. De acordo com a TNT, são dois os técnicos que estão na mira do River Plate. O primeiro deles, o Eduardo Domingues, que acaba de ser campeão argentino com o Colón. O segundo, o Hernan Crespo, que já havia sido cotado para trabalhar no River Plate antes mesmo de se mudar para o São Paulo. A possibilidade de o Gallardo sair do River é antiga. Ele é especulado em clubes grandes do futebol europeu há alguns anos. E no comecinho desse ano, diante dessa possibilidade, houve uma especulação grande de que o Crespo era o nome ideal para substituir o Gallardo. Então esse interesse do River Plate no técnico do São Paulo nem é algo novo. Mas conversei com o dirigente do São Paulo, ligado ao departamento de futebol, que conhece bem o Crespo, e essa pessoa disse o seguinte, abre aspas, ele não sai daqui, esquece isso, fecha aspas. Eu ainda tentei argumentar, mas será que não sai mesmo? Será que ele não trabalharia num clube com o qual ele tem enorme identificação, dos principais clubes do país dele? Será que para ele não seria um passo importante? Essa pessoa do São Paulo me lembrou de duas questões. A primeira delas, a multa rescisória. Quando o Crespo se acertou com o São Paulo, a multa estabelecida era de US$ 1 milhão, ou mais ou menos 5 milhões de reais. A cada 6 meses essa multa tem um desconto de 250 mil. Então nesse momento a multa é de US$ 750 mil. Seria um problema para o River Plate. Mas tem outro. O salário do Crespo e de sua comissão técnica gira na casa de R$ 1 milhão por mês. Valor bastante salgado para um treinador do tamanho dele, que é um cara em início de carreira, que já havia feito um bom trabalho à frente do Defensa e Justiça e continua fazendo um bom trabalho pelo São Paulo. Você pode estar lembrando que o Gallardo no River Plate ganha bem mais do que esse R$ 1 milhão. Especulam que pagam cerca de R$ 2 milhões por mês para ele. Mas trata-se de um dos principais jogadores da história do River Plate e o maior técnico que o River Plate já teve. O cara ganhou absolutamente tudo, exceção ao campeonato argentino. É tratado como um grande fenômeno do River Plate. Por isso, abriu-se uma exceção e gastou-se muito mais do que se imaginava. A ideia do River Plate, se de fato o Gallardo sair, é pagar salários bem inferiores aos praticados atualmente. E o Crespo, quando deixar o São Paulo, deve deixar para trabalhar no futebol europeu. Seu contrato com o tricolor só termina em dezembro de 2022. E os dirigentes do São Paulo, que convivem diariamente com o treinador, asseguram que ele está bastante focado, sem nenhuma intenção de deixar o time do Morumbi até o fim do contrato. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê no meio da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo. A sua chance de tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, o que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Lembrando que teremos como convidado, ou um dos convidados, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz. Espalhe a notícia para que todo mundo possa assistir. Combinado? Abraço, tchau, tchau.